Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre o caso do novo ministro da Educação, nomeado aí pelo Bolsonaro, que não tomou posse ainda, mas que já chegou cheio de controvérsias aí, dizendo que tem um doutorado quando não tem de verdade, teoricamente tendo plagiado aí uma dissertação de mestrado, também diz que tem um pós-doutorado que a própria universidade diz que ele não tem. Então vamos lá, depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos lá então. São 3 as acusações. A primeira delas é de que ele não tem o doutorado porque ele não defendeu a tese. E essa aí ele próprio parece que já admitiu, disse que colocou que tem doutorado porque simplesmente ele tem os créditos, mas só não escreveu a tese, mas ele concluiu todos os créditos, etc. Bom, isso é muitíssimo preocupante por se tratar de um futuro ministro da Educação. Ele acreditar que o doutorado é fazer disciplinas. Quando fazer as disciplinas e cursar os créditos, portanto, que ele se orgulha muito de ter concluído, é a menor parte do doutorado, é a parte mais simples, mais fácil do doutorado. Um doutorando lá na Faculdade de Direito da UFMG, onde eu oriento mestrado, onde eu oriento doutorado, leva mais ou menos em torno de um ano e meio, dos 4 que ele tem disponível, para concluir os créditos, que é isso que o ministro da Educação fez. Tá? Concluir créditos é cursar disciplinas. Ele faz as disciplinas, assiste às aulas e conclui os créditos. Depois disso, ele vai fazer o que realmente interessa num doutorado, que é escrever tese de doutorado. Só que tese de doutorado não é algo que você escreve do dia para a noite. Por quê? Porque não é simplesmente escrever. Você tem que pesquisar antes, você tem que produzir o conhecimento, criar o conhecimento. E isso vai levar a maior parte dos seus 4 anos cursando o doutorado. Você vai levar muito mais tempo pesquisando para escrever a tese do que propriamente cursando créditos. Créditos você faz em 1 ano, faz em 1 ano e meio. Se você for lento, você faz em 2 anos os créditos. Mas você não vai gastar mais do que isso. Então, quando ele diz, olha, a tese que eu não concluí, que eu não escrevi, é só um detalhe, o que ele está dizendo é que a grande essência do doutorado, que é a própria tese, é um detalhe. Não existe esse doutorado sem tese. Existe doutorado sem crédito, tá? Existe uma modalidade de doutorado chamada de doutorado com defesa direta. Para alguns professores que por qualquer motivo não fizeram doutorado ainda, mas já têm um notório conhecimento na área de atuação deles, eles pedem ao programa de pós-graduação uma autorização especial para defender uma tese de doutorado sem cursar os créditos. Qual que é a lógica? Já é um cara tão experiente, já é um cara que está atuando na área, já é um sujeito que tem um profundo conhecimento de pesquisa, ele não precisa fazer mais os créditos. Então o que ele faz? Ele escreve a tese, ele faz a pesquisa, escreve a tese e defende direto. Então esse doutorado existe, que a gente chama de doutorado com defesa direta de tese. Algumas pessoas fazem esse doutorado, é restrito, porque não é todo mundo que consegue fazer, mas existe, tá? Mas não existe o contrário, o doutorado só com créditos. Isso não existe, isso não é doutorado, tá? Então o primeiro ponto é, ele colocar isso no currículo como doutorado é uma mentira. Escancarado. Mas aí vem a questão. Será que essa mentira pode ser considerada um crime? Mentir no currículo Lattes, inflar o currículo Lattes dizendo que você tem títulos que você não tem, é crime? Então vamos ver a posição do STJ sobre o tema. No recurso em habeas corpus 81.451, relatado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, foi decidido que não, mentir no currículo Lattes não caracteriza o crime, que seria um crime de falsidade ideológica. Né? A mentira documentada. Por quê? O entendimento do acórdão foi que, como o currículo Lattes não é assinado propriamente dito, nem por uma assinatura física, né, presencial, nem por uma assinatura digital, ele é simplesmente validado por meio de uma senha, de um login de uma senha comum, simples.
ele não constitui um documento. E não sendo documento, portanto, não haveria o crime de falsidade ideológica. O entendimento, ao pé da letra, está correto. É um precedente do STJ, é uma decisão única, tá, gente? Não é uma súmula ou algo do gênero, mas é uma decisão importante, que é um grande indicativo de que o STJ não vai considerar a mentira no currículo Lattes como crime. Tá? Que seria crime, eventualmente, de falsidade ideológica. A acusação, em princípio, seria essa. Então, para quem tiver interesse, o acórdão está aí. Ele diz, basicamente, no item 2, o currículo inserido na plataforma digital Lattes do CNPq não é assinado digitalmente, mas decorrente da inserção de dados mediante imposição de login e senha, não ostentando, portanto, a qualidade de documento digital para fins penais. E com isso, então, ele não praticou um crime, seja por inventar um doutorado ou até mesmo um pós-doutorado. Bem, por outro lado, a Universidade Alemã também disse que o ministro não fez o pós-doutorado dele lá. Ela negou isso, a imprensa divulgou bastante aí. E aí aqui é preciso que a gente fale um pouco sobre o que é o pós-doutorado. Bom, a primeira coisa óbvia do pós-doutorado, o nome já é bastante indicativo. Você precisa ser doutor. Como é que você vai fazer um pós-doutorado sem ter um título de doutor? Por isso, então, eu já adianto para vocês. Como ele não é doutor, logo ele não pode ser pós-doutor. Tá? O pós-doutorado, na verdade, ele não tem uma regulamentação tão rígida como o doutorado. A gente costuma dizer que ele é um estágio de pesquisa. Então, por exemplo, o meu pós-doutorado foi na Universidade de Bolonha. Eu fui até a Universidade de Bolonha sob a coordenação de um professor da Universidade de Bolonha, só que essa pesquisa, o título de pós-doutor, na verdade, ele é dado pela CAPES, que foi a agência que me financiou a minha ida a Bolonha. Tá? Então, para a Universidade de Bolonha, que me recebeu lá, com os quais eu dialoguei, com quem eu fiz a pesquisa, aquilo é muito mais visto como um estágio de pesquisa, onde eu tenho contato com professores de outro país, eu converso com outros professores de outro país, troco ideias com eles, do que propriamente um título. Né? O título, na verdade, ele é concedido pela agência brasileira que dá a bolsa de pesquisa. E outra coisa, o pós-doutorado, na verdade, ele não te dá nenhuma prerrogativa que o doutor já não tenha. Tá? A maior prerrogativa que você tem no meio acadêmico é orientar um doutor. Tá? O topo da carreira, digamos assim, além do titular, é claro, mas o titular é outra coisa, mas o topo da carreira é você orientar um doutor. Nas universidades federais, o topo da carreira é o professor titular. Tá? E para você ser professor titular, você precisa, o requisito acadêmico é você ser doutor e não você ser pós-doutor. É óbvio que você ter um pós-doutorado, você ter uma pesquisa no estrangeiro, ajuda muito, tá? É importante, mas não é um requisito sine qua non, ou seja, ele não é indispensável para você fazer a prova para titular. Então, vamos colocar da seguinte maneira, o doutorado, ele te dá acesso a qualquer concurso, a qualquer possibilidade na vida acadêmica. Não existe algo além do doutorado. O pós-doutorado é um estágio, ele agrega o seu currículo, ele é importante, mas o título máximo de qualquer país é o doutorado, ou nos Estados Unidos, PhD, né? Que é a titulação máxima que o sujeito vai ter. Então, o pós-doutorado, na verdade, é quase como se você estivesse comprovando um estágio de pesquisa. Mas a ideia é essa. Você vai ser um pesquisador, você é um pesquisador de uma instituição importante no Brasil e você vai para o exterior para você se aprimorar, para você conhecer como outras universidades estudam, pesquisam, etc. E você volta com essa bagagem de conhecimento. A ideia basicamente é essa. Óbvio que, como eu disse desde o início, para você ter um pós-doutorado, é preciso que você tenha antes o doutorado. Se ele já admitiu que ele não concluiu a tese de doutorado dele, logo ele não é doutor, logo muito menos pós-doutor. Tá? Aliás, esse próprio nome pós-doutor é meio controverso. Eu particularmente evito de usar. Normalmente eu falo que eu sou doutor com pós-doutorado, porque não existe propriamente o título de pós-doutor. O título máximo é de doutor. Tá? É doutor com pós-doutorado na universidade tal. Você já deve ter reparado aqui na minha legenda aqui do canal que é professor de Direito da UFMG com pós-doutorado e não pós-doutor em alguma coisa, porque não existe o título de pós-doutor. Tá? O título, você fazer um estágio não te dá título de alguma coisa. Você não vira bacharel por ter feito um estágio.
né? Você ganha, você é um bacharel com estágio no escritório Túlio Viana Advogados, é isso. Mas você não recebe um título especial por ter feito um estágio comigo, ou com quem quer que seja. Bom, e finalmente o plágio, né? O plágio é a maior violação acadêmica que nós temos dentro de uma universidade. Digamos assim, o crime mais grave que se tem dentro de uma universidade. Ele só existe na modalidade dolosa, ou seja, o plágio é essencialmente algo intencional. A pessoa lê um livro e ela resolve copiá-lo no seu trabalho. A ideia do plágio é essa. O ministro alega que ele errou, que ele falhou, foi um erro metodológico, entre aspas, e que, portanto, ele transcreveu alguns trechos ali que não são, que faltou a citação. Ele se esqueceu de citar. Se comprovado isso, e aí a gente não sabe realmente se foi intencional ou não estou aqui para julgá-lo, estou aqui para fazer simplesmente a análise do caso, se comprovado de que ele, de fato, não teve a intenção de copiar, aí de fato não é crime. Pode haver até uma responsabilidade aí na esfera civil, mas crime não vai ser. Se, porém, comprovado que ele dolosamente, ou seja, ele teve a intenção de copiar trechos do livro de alguém e colocar como se fosse dele, aí nós temos o crime do artigo 184 do Código Penal. O artigo 184 do Código Penal diz lá, violar direitos de autor e os que lhes são conexos. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, você violar o direito de autor, que pode ser tanto o direito patrimonial, que é o direito de você receber algum dinheiro pela sua produção intelectual, quanto o direito moral, que um dos direitos morais do autor é de ter o seu nome ligado à obra. Então, mesmo texto que eu publique, sei lá, na internet, né, com o meu nome, eu quero que o meu nome esteja sempre ligado àquela obra. Se alguém vai lá, pega aquele texto, publica no blog dele, ou publica no Facebook dele, com o nome dele, ele viola meus direitos autorais, portanto está sujeito aí a uma pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Só que nós temos um detalhe. Se vocês procurarem lá para frente, no artigo 186 do Código Penal, ele vai dizer, procede-se mediante queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. O que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que o crime é de ação penal privada e, portanto, somente a vítima do plágio, ou seja, o autor original, pode reclamar isto em juízo. Ele vai precisar contratar um advogado e processar o ministro por o eventual plágio. E só assim o judiciário poderá dizer se foi intencional ou se foi apenas um erro acadêmico, uma displicência acadêmica na hora de fazer essa transcrição. Tá? O que eu tenho a dizer da minha experiência prática para vocês. Pode acontecer um plágio não intencional? Sim, pode. Eu não acho impossível, não. Às vezes o aluno tem tanta coisa ali, tantas anotações, que ele acaba colocando aquilo no texto dele, bobeia, não faz o trabalho bem feito e acaba esquecendo que aquilo foi tirado de um livro. Isso é possível, tá, gente? Eu não acho isso absurdo de se imaginar, não. Agora, o que eu acho e que me parece grave nessa situação é ser um ministro da Educação. Nós não estamos falando aqui que o sujeito está sendo candidato a ser advogado num bom escritório de advocacia, ou mesmo ser juiz ou promotor de justiça, que são áreas que não são acadêmicas. Nós estamos falando do ministro da Educação. Não é? No momento em que nós temos a maior autoridade da educação no país, tendo uma acusação tão grave como a de plágio sobre ele, é algo, ao meu ver, muito grave, extremamente grave, e que não duraria em nenhum lugar no mundo. Na Alemanha, em 2011, houve uma acusação de plágio de um ministro lá, e ele renunciou, era ministro da Defesa, nem ministro da Educação era. Por quê? Porque o plágio é algo considerado gravíssimo em qualquer país civilizado. Infelizmente, país civilizado não é propriamente o caso do Brasil. Então, provavelmente, ele vai tomar posse e vai exercer o cargo dele, mesmo tendo não só uma acusação de plágio, porque o ministro na Alemanha caiu só, entre aspas, só, né? Mas caiu pela acusação de plágio. Mas o nosso ministro mentiu no Lattes um doutorado que ele não tinha, mentiu um pós-doutorado que aparentemente também ele nunca teve, e, finalmente, há uma suspeita de que ele tenha plagiado um trabalho acadêmico, ou se não plagiou, a dissertação, né, de mestrado dele, ou se não plagiou, ele fez um trabalho mal feito, o que não é uma melhor credencial para um ministro da Educação. Ter um trabalho aí suspeito de plágio, ainda que não tenha sido intencional, foi um trabalho, no mínimo, mal feito, o que já é bastante grave.
Bom, era isso. Se gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto, não esquece de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, no WhatsApp e divulgar o nosso canal aí para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque é isso que me estimula, em última análise, a continuar produzindo esses vídeos para vocês. Bom, espero rever-nos no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.